Nesse momento eu quero saudar a todos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Cesário. Eu quero neste momento compartilhar o meu testemunho para todos aqueles que hão de ouvir essa palavra maravilhosa da parte de Deus. Que o Senhor possa estar estendendo as suas mãos santa, maravilhosa e abençoando de tal maneira, aleluia, que você venha sentir o toque das mãos de Deus, que você venha sentir a presença do Senhor na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Para isso, eu quero estar lendo a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 13 e o versículo 14, e depois Deuteronômio, capítulo 6, versículo 21, e depois também estarei lendo em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14, aonde assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Se acontecer que teu filho no tempo futuro te perguntar, dizendo: que é isto? Dir-lhe-ás: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Então dirás ao teu filho: éramos servos de Faraó do Egito, porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14 diz: o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados, nessa oportunidade, eu quero aqui relatar uma parte do meu testemunho, para louvar a Deus, exaltar o nome do Senhor, porque o Senhor, Ele é bom, Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Nasci no estado do Paraná, cresci com meus pais. Aleluia. Até a idade dos 20 anos estive na casa de meu pai, morando com meus pais. E eu quero dizer a todos que a nossa vida era realmente uma vida boa, tranquila, sossegada, até um certo tempo. Depois que, infelizmente, meu pai se deixou se levar pelas bebidas, pelas brigas e as desavenças. Então, dos 6 aos 14 anos, a minha vida começou uma verdadeira tristeza, uma miséria. Aleluia. E isso foi causando dentro de mim feridas profundas, foi me trazendo tristezas, foi me trazendo raivas, me trazendo ódio, em poder viver aquela vida, aquela situação que por muitas vezes eu vi e vivi ali, naquele desespero da falta de paz, da falta de amor, da falta de felicidade dentro do lar. E isso me revoltou bastante, e eu procurava enfrentar a minha vida e viver a minha vida conforme eu havia planejado para o futuro. Mas, infelizmente, nós sabemos que a desestrutura no lar, o desamor, a falta de carinho, a falta de afetividade, ela traz destruição às famílias, ela traz destruição
especialmente para os jovens, para os filhos. Então eu quero aqui aproveitar e dizer a você, papai, a você, mamãe, que você ame o seu filho, que você lute pelo seu filho. Procurem viver unidos, procurem viver uma vida tranquila, uma vida sossegada, uma vida piamente justa diante da presença do Senhor nosso Deus. Aleluia. Porque a desestrutura, o desamor, destrói, corrompe a família. E a angústia, ela foi crescendo dentro de mim, ela foi tomando conta. A angústia foi me consumindo. E eu confesso que eu queria sumir. Eu queria desaparecer. Eu queria morrer. E com isso o inimigo foi trabalhando na minha vida. Infelizmente, eu entrei pelo caminho das drogas, o caminho da desgraça, o caminho do vício, do alcoolismo, do tabagismo. E tudo mais o quanto o inimigo oferta e oferece para nós, os seres humanos. Meus amados, eu cheguei numa situação que os demônios apareciam para mim. Eu via aqueles demônios, aquelas criaturas pequenas, com vozes horríveis, com vozes agudas, outras graves, mas vozes bem horripilantes. Eu via aquelas criaturas quando eles atravessavam as paredes da casa, as paredes do quarto, e eles chegavam para mim, chegava perto da minha cama, subia na minha cama. Outras vezes, eles sentavam em volta da mesa, eles iam no fogão, mexiam nas panelas, eles comiam no prato que eu comia, eles andavam comigo, eles eram os meus amigos. Muitas vezes eles apareciam correndo por cima do telhado da casa. Outras vezes pareciam manadas de bode correndo, berrando. E jogavam terra em cima de mim, em cima da minha cama, quando eu estava dormindo. Tudo isso, meus amigos, o inimigo faz com os seres humanos para que as vossas vidas sejam atribuladas, para que as vossas vidas sejam atrapalhadas. Mas grande é o Senhor nosso Deus, grande é aquele que tem o poder nos céus e na terra, aquele que olha para todos os viventes. E o Senhor, Ele tinha um plano na minha vida, assim como o Senhor também, Ele tem um plano na sua vida, meu amigo. Ele tem um plano na sua vida, minha amiga. Glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. E eu via meus amigos, meus irmãos, aqueles demônios, eles apareciam como bodes, correndo e berrando, jogava terra em cima de mim. E com isso a angústia, o medo era grande na minha alma. O pavor tomava conta da minha alma. E por algumas vezes eu me via e me sentia caindo num poço profundo, num despenhadeiro horrível, num poço profundo, escuro, aonde eu gritava muito, chorava, eu implorava, a minha alma gemia. Aleluia. E naquele desespero que batia na minha alma, eu não tinha como escapar. E eu recordo que naquela época, isso aproximadamente no ano
de 1980 até 85, quando eu saí de casa, da casa de meus pais. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer, meus amigos, que o inimigo, ele luta de uma forma terrivelmente para que as pessoas vivam de uma forma desesperada, desesperadora, que as pessoas não encontrem paz. E naquela época os antigos diziam que o mundo possivelmente acabaria no ano 2000. E ali no estado do Paraná, eu ficava ali observando aqueles fogões a lenha, e eu via aqueles tição ali de madeira sendo incendiado, pegando fogo, aquelas brasas vivas, aquele calor horrível, terrível. E não passava muito tempo, tudo aquilo virava cinzas. E aquilo me via um pavor, um desespero na alma. E eu comecei a pensar, meu Deus, será que o Senhor fez o homem só para isso? Só para queimar no fogo eterno, conforme eu ouvia os antigos dizendo que o mundo acabaria no ano 2000? Eu estava muito novo, muito jovem, e o desespero tomava conta da minha alma. E com isso, meus irmãos, meus amigos que me ouvem, a minha alma gritava, a minha alma gemia. E eu afastei dos meus amigos, me tornei violento na sociedade, me tornei um ébrio, um desequilibrado, insuportável. Me entreguei ao alcoolismo, buscando paz para a minha alma, nas bebedeiras, nas festanças, mas eu não encontrava. E eu recordo que por muitas vezes eu entrava nos banheiros e não conseguia mais sair, porque estava embriagado, não conseguia sair mais do banheiro. Quantas vezes eu dormia em cima do meu próprio vômito, porque não conseguia me mover, não conseguia ir embora, não conseguia achar o caminho de volta para a minha casa ou para qualquer outro lugar. Essa foi a vida que eu levava, uma vida sem Deus, uma vida sem paz, sem alegria. Mas o amor de Deus é tão grande. E o Senhor, Ele tinha um plano maravilhoso na minha vida, assim como o Senhor tem um plano maravilhoso na sua vida. E o Senhor queria salvar a minha alma, assim como Deus também quer salvar a tua alma. Recordo-me que havia um determinado irmão, aleluia, e ele estava numa igrejinha, que eu não sei qual é o nome daquela igreja, não sei qual ministério é aquela igreja, mas havia uma corneta em cima daquela igreja, e algumas vezes no decorrer das noites, dos dias de semana, tocava ali umas certas músicas que até então eu não entendia que eram hinos de louvor a Deus. E hoje que eu tenho um pouco de compreensão, entendo que eram hinos de adoração a Deus. E ali tocava aqueles hinos de Oséias de Paula, sem ovelhas. Ninguém se importa com a minha alma. E também tocava aquele outro hino, um passo só tu precisas dar a Cristo. E também recordo que tocava aquele outro hino, aleluia, que fala sobre que muitas coisas erradas que eu andei fazendo. Mas porém, meus amados, quando passava aquele período de noite,
Quando acabava aqueles hinos, desligava-se o som daqueles microfones, aqueles alto-falantes. Voltava a solidão, voltava o vazio, voltava a tristeza, voltava a angústia, a miséria. E novamente, o inimigo da minha alma, ele continuava lutando, batalhando, me levando à miséria e quase me levando também à loucura. Eu recordo que o único amigo que deu certo comigo, um moço jovem, o qual o seu pai morreu de desgosto, morreu enforcado, porque os seus filhos também eram vida torta, drogados. E o pai, infelizmente, por ver os seus filhos nessa situação, nessa condição, ele pegou uma corda, amarrou, ali na varanda da sua casa, e colocou aquela corda com um laço no seu pescoço e se enforcou, porque não aguentava mais tanta miséria, tanta dor, tanto sofrimento. Mas eu quero aqui, meu amigo, lhe dirigir uma palavra da parte de Deus. Jesus te ama. Jesus te ama, meu amigo. Jesus te ama, Ele quer salvar a tua alma. Aleluia. Jesus quer te libertar. Também quero dizer a você, papai, a você, mamãe, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas amai-os e criai-os na demonstração do Senhor. Aleluia. Pois os filhos são heranças do Senhor, para que eles não cresçam desorientados, para que eles não cresçam sem o fundamento principal da família, para que eles não caiam nas ruas, nas drogas, no alcoolismo, no bandidismo, porque Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir, e ele não importa a quem seja, a quem somos, ele não importa. Esse é o trabalho do inimigo, em poder destruir as nossas almas, as almas dos seres humanos. Eu quero dizer aos irmãos, aos amigos que me ouvem e que vão ouvir esse testemunho, eu fui um jovem cheio de desejos, projetei coisas boas para o meu futuro. Eu estava estudando para ser piloto de avião, mas devido à falta de estrutura na casa, no meu lar, na minha família, devido a um pouquinho de falta de entendimento, eu perdi tudo. Abandonei os meus estudos, perdi a minha carreira militar, infelizmente. Me entreguei às drogas, me entreguei ao alcoolismo, à bebedeira, e deixei ser dominado pelas forças malignas. E as coisas só foram piorando. Infelizmente, meus amigos, esse é o caminho de todos aqueles que não têm a compreensão das coisas de Deus. O inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir, e ele não desiste. Ele vai levando o homem, conduzindo os seus passos, passo a passo, cada vez mais aprofundar-se no pecado, até que ele consiga levar alguém à morte e à condenação eterna. E eu me lembro que por algumas vezes
Satanás me atormentando, e ele mandou que eu matasse meu pai e a minha mãe. Satanás me deu um plano que era fácil, era simples e também era rápido. Isso Satanás queria que eu fizesse com os meus pais. Porque para mim Satanás diziam que eles eram culpados de eu ter uma vida tão sofrida, e por perder tudo na vida, perder aquilo que eu mais queria, que era ser piloto de avião e seguir a minha carreira militar. E eu confesso que por algumas vezes o inimigo me levou à porta do quarto aonde papai e mamãe estavam deitados, dormindo. E eu observava ali eles dormindo, ressonando aquele sono tranquilo. E Satanás dizia na minha mente, na minha cabeça: mata o seu pai, mata a sua mãe. E me vinha um pavor na minha alma, e eu começava a pensar: mas depois o que será de mim? E Satanás dizia: você ainda está novo. Você também, se você não quiser ir preso, você também pode tirar a sua vida. Porque para você está tudo acabado, para você não tem mais jeito. E assim, meus amados, Satanás me atormentava. Eles comiam no meu prato, no prato que eu comia. E Satanás aparecia para mim e dizia: deita aí no asfalto, deixa uma carreta passar por cima de você. Para você está tudo acabado, não tem mais jeito. Você já perdeu tudo na vida. Você já perdeu o que você mais gostava, o que você mais queria. Você não tem amigos. E na verdade, Satanás havia me levado a um estágio de solidão e fez com que os meus amigos, poucos amigos, se afastaram de mim. E eu me lembro que, por algumas vezes, eu chegava naquela BR que atravessava a cidade, e aquela noite escura que parecia estar dizendo para mim: bem-vindo ao reino infernal. Bem-vindo ao reino infernal. E de longe eu ouvia aqueles pneus, aquela carreta cantando, assobiando ao longe, e cada vez vinha se aproximando. E aquela voz maligna falava os meus pensamentos: deita aí nesse asfalto, deixa essa carreta passar por cima de você, porque para você está tudo acabado. E eu, prestes a fazer aquilo, tentei por algumas vezes, mas o Senhor teve misericórdia da minha alma. O Senhor não permitiu, aleluia, o Senhor não permitiu que Satanás ceifasse a minha alma antes do tempo. Deus teve misericórdia da minha alma. E o Senhor permitiu que eu saísse da casa de meu pai para não fazer nenhuma besteira, para não fazer que as minhas mãos fossem contaminadas, para que eu pudesse estar livre. O Senhor permitiu que eu saísse da casa de meu pai. E eu saí numa noite fria. Era a véspera dos Dias das Mães. E eu me lembro que ali os meus irmãos chorando, a minha mãe chorando,
pediram para que eu não saísse, para que eu não fosse embora. E ninguém deles sabia o porquê, qual era a situação. Mas só Deus e eu sabia aquilo que eu estava passando, que eu estava enfrentando. Aleluia. E eu saí da casa de meu pai e fui para Curitiba. E chegando em Curitiba, ali naquela noite fria no estado do Paraná, não consegui nenhum trabalho, nada. E desci para Santa Catarina para tentar ali conseguir algum trabalho, para estar livre, escapar dessa situação. Mas infelizmente também não encontrei nada. Satanás dizia para mim: volta do lugar da onde você veio, que para você aqui não tem nada. E eu ficava desorientado, não tinha paz, não tinha sossego, tranquilidade. E eu tornei meu andarino, voltava sempre para o mesmo lugar, sem poder arrumar nada, conseguir nada. Porque assim que eu chegava num lugar, Satanás dizia para mim: as portas estão fechadas. Aqui para você não tem nada, pode voltar, porque as portas estão todas fechadas. E eu confesso, irmãos, que voltei novamente para Curitiba. E ali eu estava naquela noite fria, deitado num banco de praça, coberto com jornal. E apareceu para mim um moço que até então eu não conhecia. E às altas horas da madrugada ele começou a me cutucar ao meu lado do meu ombro. E quando eu despertei, eu vi aquele moço em pé, ali perto de mim. E eu estava apenas com as roupas numa mochila que eu estava fazendo por travesseiro. E ele me convidou para ir para sua casa. E naquela noite fria, eu não quis nem saber quem era. Eu pensei: melhor é acompanhar esse moço, seja lá onde for, do que ficar aqui nessa praça, nesse banco, nesse frio. E acompanhei aquele moço. Chegando lá, tudo escuro, fui me deitar. E no outro dia, eu percebi que eu estava dentro de um centro espírita. E assim, justamente assim que o inimigo trabalha. Ele vai fechando as portas, e ele vai levando o homem para um funil, sem que haja condição dele escapar. E ali dentro daquele centro espírita, eu comecei a trabalhar, servindo aos demônios, servindo aquela entidade satânica, me alimentando com eles, comendo aquelas oferendas que era ofertada a eles, tomando cachaça e muitas outras coisas ali com eles. E eu estava ali me acostumando com eles. Até que, quando o médium daquele terreiro, um homem que eu conheci como o senhor Didi, que era o chefe daquele terreiro ali em Curitiba, e ele estava me preparando para mim me tornar um médium, receber a incorporação da entidade satânica. E nenhum daqueles trabalhos naquela noite, aqueles demônios se manifestaram na vida daquele homem. E aqueles demônios falaram na boca daquele homem: esse jovem não pode ficar aqui dentro. Esse jovem não pertence a nós. Esse jovem pertence ao homem lá de cima. Aleluia. E ainda na época eu sem entender, sem saber qual era a razão, qual era o motivo, aquele homem
Ele me expulsou do seu centro espírita. Assim que amanheceu o dia, ele disse para mim: junta suas coisas e pode ir embora, porque você não pode ficar aqui. Porque os guias disseram que você não pertence a nós. Você pertence ao homem lá de cima. E mesmo assim, meus irmãos, quando eu saí, caminhei muito, me tornei andarilho por esse mundo afora, desorientado, perdido. Nada dava certo para mim. Difícil conseguir trabalhos. Arrisquei nos garimpos, tentando a sorte nos garimpos. Mas o que Deus tinha para a minha vida era uma grande obra que estava guardado. Aleluia. Perdoe aí os amigos, ouvintes, eu faço aqui uma pausa. Estou com meus olhos lagrimejando nesse momento, contando parte desse testemunho e saber aquilo que eu passei, em saber como que Satanás trabalha para destruir as almas, destruir os seres humanos. E com isso, meus amados, o inimigo, ele não desiste, ele continua colocando o homem no estreito, fechando as portas, infelizmente, até que ele consiga ceifar muitas e muitas almas. Esse é o trabalho do inimigo. Mas o Senhor teve misericórdia da minha alma. Por várias e várias vezes o Senhor me livrou dos acidentes, me livrou da morte. O Senhor tem me dado graça. E eu me lembro que Satanás colocou no meu coração para mim ir para a cidade de Ilhéus, na Bahia, para mim me aperfeiçoar no espiritismo, no candomblé. E eu ia para a cidade de Ilhéus, mas o Senhor Jesus entrou com providência na minha vida. O Senhor teve misericórdia da minha alma. O Senhor me salvou, me alcançando para a glória do seu santo, bendito e eterno nome. Eu quero dizer a você, papai, a você, mamãe, não provoqueis a ira nos vossos filhos. Aleluia. Porque Deus tem um plano lindo, um plano maravilhoso nas vossas vidas. E o Senhor deseja salvar a todos. Que esse pequeno testemunho, que esse relato do que eu passei possa servir como alerta para você, meu irmão, meu amigo, para você que está ouvindo essa palavra como alerta, para que você não seja assim como eu fui, que você não faça como eu fiz. Não se entregue aos vícios, não se entregue às drogas, não se entregue ao alcoolismo. Não permita que Satanás venha se andar com a sua vida, assim como ele quis se andar com a minha vida. Quero dizer a você, meu amigo, a você, meu irmão que me ouve, que Deus tem um plano lindo, glorioso, um plano específico na sua vida, na sua alma. E Ele deseja te salvar. Ele deseja te libertar antes que seja tarde demais. Eu louvo a Deus porque o Senhor me deu esse grande privilégio de poder conhecer as misericórdias do Senhor, em poder ouvir a sua santa, bendita e gloriosa palavra e aceitar a Cristo como Salvador da minha alma. Eu aceitei a Cristo como Salvador da minha alma no dia 7/7 do ano de 1990. Glória
minha Deus, já completou 28 anos de fé que estou servindo a esse Cristo, a esse Jesus maravilhoso que salvou a minha alma, que expulsou aqueles demônios, a esse Jesus que deu paz, que curou as enfermidades que o diabo havia colocado sobre o meu corpo. Aleluia. Eu estou feliz, só tenho que agradecer a Deus e glorificar a Deus, porque o Senhor é maravilhoso. E eu quero nesse momento estar orando pela sua vida, pela sua família, meu querido amigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai eterno e Senhor da glória, na tua presença maravilhosa que estou nessa hora, te louvando, te adorando, te glorificando, te exaltando, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito na minha vida, pelas misericórdias do que o Senhor tem nos alcançado. Agora eu oro, Senhor, por esses que vão ouvir esta palavra, esse pequeno testemunho daquilo que o inimigo fez na minha vida e aquilo que o Senhor realizou. Grandes milagres para a glória do teu nome. Assim, meu Deus, eu oro, peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.